as novas tábuas da lei. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo, hoje Êxodo capítulo 34. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana, e nela você vai poder conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha fazer parte, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, hoje, no caso, capítulo 34. Depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, e eu quero ler aqui do versículo 1 até o versículo 4, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Portanto, agora nós percebemos então que Moisés havia quebrado ali as tábuas da lei, as originais, que foram escritas pelo Senhor, e agora o Senhor está chamando ele para escrever novamente nas tábuas da lei. Porque lembre-se que quando Moisés quebrou essas tábuas da lei que foram escritas pelo Senhor, ali foi quando o povo começou a adorar ali um bezerro que eles fizeram ali de ouro. Está ali no capítulo 32. E algo que a gente precisa perceber é que ali no capítulo 32, versículo 15 e 16, fala que então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Portanto, quem lavrou a primeira tábua, as primeiras tábuas ali da lei, nessa primeira vez, nesse primeiro encontro, foi Deus. Deus que lavrou e Deus que escreveu. Agora, a gente inicia aqui o capítulo 34 com o Senhor falando que era para ele talhar 2 pedras. Então, agora quem vai cortar as pedras é você, Moisés. E lá no versículo 27 e 28 desse capítulo 34, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Portanto, agora a gente vê que quem vai talhar as pedras aqui é Moisés, e quem vai escrever aqui nas tábuas é Moisés. O que acontece é que talvez o povo tenha tido a impressão de que a aliança havia sido quebrada, uma vez que Moisés quebrou ali as tábuas da lei, e portanto eles não precisavam mais cumprir essa lei. Mas o Senhor ratifica essa lei. Sobe lá, talhe as pedras, escreve nas pedras tudo que eu vou te ordenar, que ali então é escrito novamente os 10 mandamentos. E o que a gente começa a perceber nesse estudo
é justamente essa diferença entre a primeira escrita e a segunda escrita. E parece que a primeira escrita, porque a pedra foi talhada por Deus e que porque foi escrita por Deus, é diferente desta que foi talhada por Moisés e escrita por Moisés. Mas não é essa a mensagem do texto. A mensagem do texto é que o Senhor fala através de Moisés e que Moisés escrevendo é a mesma coisa que Deus escrevendo. Lembre-se que lá em 1 Coríntios, capítulo 7, lá no versículo 12, o apóstolo Paulo, no capítulo 7 inteiro, ele está falando a respeito de casamento. Então, como que vai funcionar o casamento entre cristãos? E lá no versículo 12, ele vai falar que naquele texto em que ele está falando, quem fala é ele e não o Senhor. Deixa-me ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12. Aliás, eu vou começar no versículo 10. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Então, aqui Paulo está falando, mas ele está falando que essas palavras que ele está falando são do Senhor. Foi o Senhor que falou, foi Jesus que falou, então ele está repetindo aquilo que Jesus havia falado. Agora, no versículo 12, ele vai falar: aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispor a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dela, não se divorcie dele. Portanto, aqui parece que uma coisa é o que Jesus falou, e aqui é outra coisa que Paulo está falando, e algumas pessoas, já vi algumas pessoas interpretarem que a parte que Paulo fala não tem valor porque é Paulo falando, mas o que vale é apenas a parte que Paulo fala endossando o que Jesus havia falado. E não é isso que o texto está dizendo. A palavra de Paulo tem autoridade, assim como a palavra de Jesus, porque Paulo está falando inspirado por Jesus. Quando nós vamos para a tábua, para essas duas vezes, então, da tábua dos 10 mandamentos, o texto está falando exatamente isso, que o fato de Moisés estar escrevendo não significa que é diferente do que Deus está falando. Ele está escrevendo as mesmas coisas, portanto, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus escreveu, tem autoridade, aquilo que Moisés escreveu tem autoridade da mesma forma como aquela tábua que foi escrita por Deus. A autoridade é a mesma, porque a autoridade foi dada por Deus. Ali no caso de Paulo, é a mesma mensagem. Aquilo que Jesus fala e Paulo está falando que foi o Senhor que falou, é válido porque Jesus falou, mas quando ele fala que aquilo que ele passou ali a falar, quem está falando é ele, não o Senhor, ele está buscando essa mesma autoridade que foi dada aqui. Portanto, entenda que o importante aqui é a validação do Senhor na autoridade de quem ele deu. Entenda também que apenas os apóstolos é que tinham autoridade para escrever ali mandamentos, né? Algo além do que Jesus escreveu. Os apóstolos tinham essa autoridade, porque Jesus falou para uma cultura dentro de um povo, que era o povo de Israel, e agora Paulo está levando uma mensagem, e é essa mesma mensagem moral,
para um povo que não tem o mesmo conhecimento que o povo de Israel. Portanto, ele vai tratar de assuntos que não eram os problemas que o povo de Israel enfrentava. E o que a gente aprende com isso tudo é a entendermos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Porque às vezes você já ouviu esse questionamento. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Então, o que a gente aprende com essa segunda tábua da lei aqui é exatamente isso, que Deus deu autoridade para esses homens escreverem o que escreveram e que eles foram inspirados por Deus, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, esse texto valida essa escrita que nós temos nas mãos. Então, existe toda uma história por trás da composição da Bíblia, que nós não vamos falar aqui, inclusive por causa do tempo, mas que nós entendemos que todos esses homens foram inspirados por Deus. Portanto, não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também foram inspirados por Deus. E a gente vai entender que a Bíblia não foi escrita por homens, mas a Bíblia foi escrita por Deus através de mais de 40 autores, mas é Deus falando o tempo inteiro conosco. Portanto, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e é nela que nós cremos, é nela que contém a autoridade, é através dela que o Senhor fala conosco. Portanto, nós falamos e frisamos aqui, sempre no início de cada estudo, falando: olha, venha participar dos estudos. Por quê? Porque você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos é adquirir conhecimento da palavra de Deus e entendermos que essa palavra, a gente não pode negociar com ela. Não é aquilo que nos agrada. Por isso nós precisamos estudar, entender o que ela diz, porque também uma coisa é o que está escrito na Bíblia e outra coisa é como nós interpretamos. Daí a necessidade de lermos e estudarmos a Bíblia. E a minha pergunta para você é: você tem lido a Bíblia? Você tem melhor do que isso? Você tem estudado a Bíblia? Porque eu costumo falar para as pessoas ali no estudo que nós nunca podemos ler a Bíblia desacompanhado. Portanto, nós precisamos ler a Bíblia acompanhados de outros livros que vão nos ajudar, como por exemplo aqui, ó, eu tenho usado para esse estudo hoje, eu usei aqui 3 Bíblias de estudo e mais um livro de comentário da série Cultura Bíblica. Então, comentário versículo a versículo, para eu poder entender a mensagem e poder ser, então, um transmissor dessa mensagem, eu preciso buscar esse conhecimento, estudar, ler bem a fundo para poder trazer esse estudo. Lembre-se que lá em Daniel, e eu não ia entrar nesse assunto, mas então vamos entrar lá, Daniel capítulo 9, eu quero destacar aqui, Daniel capítulo 9, lá o versículo 2, enquanto eu abro aqui rapidamente aqui, Daniel 9:2 diz assim, versículo 2: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, aliás, eu vou ler do versículo 1. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Israel duraria 70 anos. O que a gente aprende aqui nesses 2 versículos? Que o profeta Daniel, ele foi estudar os escritos de Jeremias para poder entender que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Portanto, o profeta Daniel estudava os escritos do profeta Jeremias. Nós precisamos
estudar a Bíblia. E a minha pergunta é: você tem estudado a Bíblia como ela deve ser estudada? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.